Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão de Conversas com Serralves, a quarta no eixo ambiente. Esta iniciativa assenta na promoção da ciência cidadã, no âmbito da comunicação e divulgação da ciência, e é uma oportunidade relevante, única e conectante com o nosso público relativamente a temas emergentes. Hoje a sessão vai focar-se na sessão da polinização, um dos serviços dos ecossistemas vital para a natureza, agricultura e bem-estar humano. Para nos falar sobre esta temática, junta-se a nós a doutora Sílvia Castro, doutorada em Biologia pela Universidade de Aveiro, que atualmente assume as funções de investigadora convidada do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, nomeadamente da Rede de Competências para o Desenvolvimento no Setor Agroalimentar, Cultivar e co-coordenadora do Flower Lab. A moderar a sessão temos connosco a jornalista, produtora e realizadora Arminda Deusdado, que, entre outras funções, desde 2004 na RTP, exerce funções como coordenadora e realizadora do magazine de ambiente Biosfera. A todos desejamos uma boa sessão, apenas lembrando que durante toda a sessão teremos o chat a funcionar. Sintam-se à vontade para deixar ficar questões, opiniões, reflexões, bem como lembrar que no fim podem fazer as questões e intervir diretamente na sessão. Para isso, basta utilizarem a funcionalidade do acenar com a mão. Muito obrigada e uma boa sessão. Muito obrigada. Muito boa noite ou boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a Serralves e à Sílvia por estarmos aqui com uma conversa que vai ser, acredito, absolutamente desafiante, porque estamos a falar de algo que nós vimos desde a infância, não é? Na minha infância, a abelha maia e a ideia dos polinizadores acaba por estar também no imaginário de todos, mas, Sílvia, é mais do que uma ideia funcional. A questão dos polinizadores é uma preocupação. Mitos sobre termina o mundo e o alimento, se existem ou não existem polinizadores, será algo a conversarmos, mas principalmente eles têm um papel muito transversal na sustentabilidade do ambiente, não é? Exatamente, são elementos-chave daquilo que são os nossos ecossistemas. Eventualmente posso partilhar a apresentação que fiz para vos falar das várias temáticas, ou gostaria de fazer mais alguma questão? Não, acho muito bem. Vamos começar, Sílvia, obrigada. Sim. Ok, então vou partilhar o meu ecrã. Eu espero, acho que estou a ter aqui um problema técnico também. Está a carregar, eu acho que é uns segundos. Está ok, está lá. Ainda agora testamos. Mas está perfeito, já está. Já está? Já sim. E a apresentação que estão a ver é a força dos polinizadores. Não estará no primeiro slide. Não estou no slide correto, peço desculpa. Não há problema. Como é que eu posso parar de... Então, ainda há minutos estamos. Partilhar a partilha. Uhum. Eu agora não estou a conseguir fazer, peço desculpa. Nada, não há problema. Se fizer, se calhar, escape e voltar a partilhar, pode ser um caminho. Sim, mas... Consegue sair do modo de partilha? Não consigo sair do modo de partilha agora. Portanto, a Sílvia quer mesmo explicar-nos tudo, por isso não quer sair desse modo de partilha. Estou a brincar. Eu acho que vai ser exato. Eu acho que já está sem partilhar. Não sei se a Sílvia está connosco. Eu penso que a Sílvia está com algum problema técnico e neste momento não está connosco. Talvez aguardar um pouco para o seu regresso. Sim, para voltar a entrar. Esta questão dos polinizadores, mesmo quem não sabe muito, a Sílvia já voltou, acha que agora é possível?
Mesmo quem não domina muito esta questão de biologia ou de qual é a função dos polinizadores, todos temos uma ideia. Ou temos receio ou temos exatamente a certeza que sem polinizadores a vida tal e qual como nós a vivemos não existia. Sílvia, está perfeito, já está a força dos polinizadores, está esse o primeiro slide. Consegue-me ouvir? Não sei se o microfone está ativo. Isto está... Está ótimo. Já estou a ouvir. Já estão a ouvir? Estou. Está full screen, está perfeito. Está assim, Silvia. Conseguem ver o meu ponteiro? Ok. Conseguimos. Ultrapassados estes primeiros percalços, peço desculpa. Não. Começo por dar as boas tardes a todos e efetivamente agradecer o convite a participar nestas conversas que, como já foi dito, constituem excelentes oportunidades para abordar tópicos que são extremamente pertinentes e que trazem a ciência para uma interface com a comunidade, permitindo criar às vezes consciências para determinadas temáticas que são extremamente importantes. E, efetivamente, como a temática de hoje, a força dos polinizadores, e na realidade este título foi inicialmente sugerido pela equipa da Fundação Serralves e que imediatamente achei verdadeiramente bem conseguido. Muitos de vós perceberão imediatamente porquê, e a Arminda já chamou as memórias de infância para isso, mas na verdade o processo levado a cabo pelos polinizadores está longe de ser simples. Isto porque, quando falamos de polinizadores, falamos de quê e de quem? Será que qualquer animal pode ser um polinizador? Será que um polinizador é necessariamente um animal? Obviamente, estas respostas não são simples. Associada à palavra polinizador, e a Arminda falou e muito bem, está uma função. E essa função é uma função aparentemente simples, é a função de polinizar as flores de plantas, das chamadas angiospermicas, não é? Do grupo de plantas com flor, de todas as plantas que vemos ao nosso redor. E a polinização é um processo simples. Simples porquê? Porque é o simples processo de transferência dos grãos de pólen que contêm os gametas masculinos das plantas, desde as anteras, que são as estruturas que os produzem, até à componente feminina, para conseguir a fecundação. Ou seja, após a deposição de grãos de pólen, há a germinação, que quando é bem sucedida, vocês veem nestas imagens de microscopia de fluorescência, onde podemos seguir o crescimento do tubo polínico até aos ovários, onde existe fertilização com a produção de fruto. A polinização é, então, um processo fundamental no ciclo de vida de todas as plantas e, independentemente da exploração que o ser humano faz para a sua alimentação, as plantas, assim como todos os animais e outros organismos vivos, têm como objetivo principal a produção de descendência. Para quê? Para a perpetuação do seu fundo genético. E a polinização é o processo-chave nas plantas. E aqui surge um dos primeiros pontos curiosos daquilo que eu acho ser uma percepção incompleta de muitas pessoas. E propositadamente coloquei as fotografias dos frutos que veem no slide, porque a produção de frutos está normalmente associada a frutos para o nosso consumo, para o consumo humano. No entanto, isto é uma percepção totalmente incompleta de que só determinadas plantas produzem fruto, aquelas que estão diretamente ligadas a nós, às nossas necessidades. Por exemplo, nas nossas ações com crianças, recordo-me perfeitamente de vários exemplos de estar em sistemas dunares, a explicar a vegetação dunar, e quando peço para procurarem os frutos daquelas plantas, automaticamente a criança responde que aquelas plantas não produzem fruto. Isto não podia estar mais longe da realidade, porque por mais discretos ou extravagantes que sejam, todas as plantas, em condições normais, produzem fruto. Toda a gente reconhece os dentes de leão, que quando os sopramos, cada unidade que voa e que se dispersa é uma semente que pode vir a dar origem a um novo indivíduo. Muitos de nós têm os amores perfeitos no seu quintal, que dão cápsulas giríssimas, que explodem e dispersam as suas sementes. Ou então espécies que nunca ninguém viu, porque são espécies ameaçadas e existem só em determinados
em determinadas zonas do globo, que têm, por exemplo, sementes belíssimas que são atraídas por formigas e dispersas dessa forma. São só alguns exemplos. E, na realidade, cerca de 90% das plantas silvestres dependem de polinização. Polinização normalmente por vetores animais. E não esquecer também das culturas, como é óbvio, porque é uma componente importante. 75% das principais culturas que nós temos, que nós usamos no nosso dia-a-dia, dependem total ou parcialmente da polinização de insetos. E porquê que esta percepção de que a polinização não serve só para produzir alimento? Esta percepção é extremamente importante porque a polinização é um serviço do ecossistema vital, e é vital para a produção de alimento e para a sustentabilidade dos nossos agroecossistemas, que são fundamentais para a nossa sobrevivência, mas é também importante para a manutenção daquilo que são as populações de plantas silvestres, que por sua vez fornecem alimento aos polinizadores, que as polinizam, e por isso é vital para a manutenção não só das populações de plantas, mas também dos polinizadores num ciclo que é fechado e que tem impacto naquilo que é a cadeia alimentar, uma vez que a manutenção desses próprios organismos permite a manutenção de todo o ecossistema. A polinização é descrita na literatura como um serviço de regulação, é um termo científico que é usado, e na realidade nós temos vários tipos de serviços dos ecossistemas, mas na realidade a polinização está também intimamente relacionada com todos os outros serviços. Notem, por exemplo, que a produção de alimento após a polinização das plantas das nossas culturas está diretamente ligada com serviços de aprovisionamento, ou seja, de produção de alimento. A própria manutenção das populações naturais, através da polinização, está ligada a serviços de suporte, por exemplo, através de processos de fotossíntese das plantas. E não esquecer os serviços culturais, pelo valor que nós damos aos polinizadores e às flores também, que surgem representadas em várias atividades do nosso cotidiano, e eu hoje propositadamente até trouxe uma camisola, por exemplo, com borboletas, só para vos dar o exemplo, mas se olharmos à nossa volta estão presentes em muitos elementos. Mas voltemos outra vez à questão inicial. Ainda só respondemos a parte dessa questão, o quê? E quem é que são estes polinizadores? Muito provavelmente a resposta mais imediata é as abelhas, e se calhar a imagem que eu coloco no slide também ajuda a dirigir essa resposta. E não estão completamente errados. As abelhas são, efetivamente, um dos principais polinizadores das plantas, especialmente em regiões temperadas. No entanto, será que esta visão é redutora a este ponto? Voltemos às plantas. As estimativas recentes mostram que cerca de 20% das plantas que nós temos na superfície da Terra são polinizadas por aquilo que nós chamamos vetores de polinização abióticos, ou seja, são vetores que conduzem à polinização, mas que não intervêm com organismos vivos. E são eles a água, que na realidade é relativamente raro, sendo o vento um dos fatores abióticos mais preponderantes na vegetação, dentro desta franja de plantas, e todos nós nos lembramos das alergias que temos na primavera, quando muitas plantas que são polinizadas pelo vento produzem grandes quantidades de pólen que são libertas na corrente aérea para atingirem aquilo que são as estruturas femininas e conseguirem a polinização dessa forma. No entanto, deixamos os restantes 80%, ou seja, uma grande fatia das plantas, que são dependentes daquilo que nós chamamos vetores bióticos, ou seja, animais. Podem ser vertebrados ou invertebrados. E aqui os estudos mostram que as plantas são polinizadas por uma grande diversidade de grupos, e todos eles diferentes entre si, desde insetos, que incluem em si grupos muito diferentes, desde abelhas, borboletas, dípteros, que são do grupo das moscas, as moscas, aquilo que nós chamamos as moscas, mas também aves, fundamentalmente, esse grande grupo fundamentalmente nas regiões tropicais, morcegos, roedores, répteis, estes últimos normalmente associados a contextos muito particulares, como são as ilhas, mas temos uma multitude de vetores de polinização. E
enquanto é necessário ter presente que ainda hoje se descrevem novos polinizadores totalmente desconhecidos para a ciência, e isso acontece fundamentalmente em regiões do globo que estão menos estudadas, nas regiões temperadas, como é o caso da nossa zona, o grupo fundamental de polinizadores são, sem dúvida, os insetos. E nesse grande grupo as abelhas representam uma percentagem significativa dos polinizadores. E, por exemplo, aqui nesta comunidade, não espero que leiam os gráficos que eu trago, eu guio-os por eles. Nesta comunidade vegetal, nós temos o número de plantas em função dos seus grupos de polinizadores e entre os primeiros, mais abundantes, temos as abelhas, quer sejam pequenas ou grandes, como polinizadores importantes. E aqui outra tabela horrível. Temos o exemplo, por exemplo, das principais culturas para consumo humano, uma tabela horrível, mas que o que importa focar é que nesta descrição dos principais polinizadores das culturas que usamos para a nossa alimentação, os primeiros, toda esta franja que vem neste topo, são abelhas, ou seja, mostrando a sua importância. Ok? As abelhas são extremamente importantes. E quantas abelhas temos? Não sei se alguém sabe responder a essa pergunta no dia de hoje. Quantas abelhas temos, por exemplo, no nosso país? E aqui surge uma nova percepção limitada da diversidade de polinizadores, neste caso das abelhas. Uma vez mais, a imagem tenta induzir-vos a erro, porque representa a percepção daquilo que é a percepção da maioria das pessoas. Que quando nos referimos à abelha do mel, ou seja, a uma espécie. No entanto, isto não podia estar mais longe da realidade. A abelha do mel é uma espécie num conjunto diversificado de organismos. Em Portugal conhecemos ainda pouco sobre a diversidade de abelhas. Até 2018 reconheciam-se 325 espécies, mas, por exemplo, os levantamentos mais recentes mostram a existência de 712 espécies de 59 géneros diferentes e que incluem não muitas, mas algumas espécies endémicas de Portugal, ou seja, que só ocorrem no nosso território, algumas espécies que só ocorrem na Península Ibérica, cerca de 40, e cerca de 150 que são restritas daquilo que é o Oeste Mediterrâneo, que é aquilo que se chama um hotspot de biodiversidade. Ou seja, apesar de todos destes números que são impressionantes, de qualquer das formas, não conhecemos ainda toda a diversidade que existe no nosso país. Existem regiões menos amostradas, com baixa representação, e por isso a diversidade é ainda desconhecida. Aqui reside uma das lacunas que nós temos no nosso território, em que é importante investir na formação de entomólogos especializados, porque para estudar esta diversidade de insetos requer muito tempo de estudo, muitas vezes a especialização num determinado grupo para se conseguir chegar à identificação ao nível da espécie. Adicionalmente, depois de conhecer toda esta diversidade de espécies, é necessário avaliar a sua função, não é? Se estamos a falar de polinizadores, da perspectiva da conservação, obviamente são todas importantes e é importante conservar a biodiversidade como um todo. Da perspectiva da polinização, nem todas terão a mesma função e exerção a mesma função. Em Portugal começamos a dar os passos no sentido de conhecer a diversidade de polinizadores e só não quero amassar-vos muito com este slide, mas na realidade para vos dar uma chega, temos, por exemplo, a lista vermelha de invertebrados de Portugal continental, que se iniciou em 2019, com um grupo especialmente dedicado aos insetos, que inclui os grandes grupos de polinizadores e amostragens em sítios de interesse, em todos os sítios de interesse comunitários nacionais. Começamos a ter algumas checklists com que trabalhar, não é? Porque é importante começar a ter listas daquilo que ocorre no nosso território para sabermos aquilo que procuramos e aquilo que encontramos e aquilo que encontramos de novo. Começam a haver projetos de investigação dedicados fundamentalmente a fileiras importantes, como são, por exemplo, pomoideias, a produção de maçã, de pera, etc. Mas também algumas vertentes mais de investigação de polinizadores de plantas ameaçadas, etc. Assim como projetos de disseminação bastante interessantes, como são os Insetos em Ordem, o projeto de Ciência Cidadã Polinizadores de Portugal, etc. Começam a haver imensas iniciativas nesse sentido.
no sentido de disseminar também. E quem é que poliniza quem? Um polinizador é polinizador de muitas espécies ou é específico? Quem é que poliniza quem? A diversidade que nós vemos na natureza, efetivamente, depois tem uma repercussão naquilo que são as funções que exerce. Mas, mesmo assim, cada planta tem o seu conjunto de polinizadores e que é próprio devido às suas características, às características das suas próprias flores. Eu dou-vos um exemplo, por exemplo, desta planta que vem na imagem, é uma planta dos sistemas dunares que sofre grandes perturbações antropogénicas, pertence à nossa lista vermelha de plantas ameaçadas, depende completamente de polinizadores para produzir sementes, ou seja, sem polinizadores as suas populações diminuirão de certeza. E depois, quando estudamos os polinizadores, chegamos a uma diversidade imensa, de um conjunto de insetos imenso que contribui para a polinização desta planta, o que por um lado é bom, porque não depende de uma espécie estrita, mas quer dizer também que para conservar esta planta temos que conservar toda esta comunidade de insetos que ocorre nos locais, neste caso nos sistemas dunares. Mas no caso das culturas acontece exatamente o mesmo, cada cultura tem um conjunto de polinizadores diferente, que em certa medida é a resposta às diferentes preferências dos insetos face às flores que encontram, não é? Determinados insetos preferem flores de uma determinada cor, flores brancas ou flores amarelas, outros preferem flores com morfologias abertas, porque têm aparelhos bucais pequenos, uns procuram pólen para alimentar as suas larvas, outros procuram néctar para se alimentarem eles próprios. Isso faz com que, por exemplo, cada cultura tenha, apesar de ter o mesmo espectro de polinizadores, a percentagem de visita de cada um deles possa ser diferente. E aqui, antes de avançar, gostaria também de fazer uma breve nota para vos mostrar como o processo de polinização na realidade pode ser complexo, ainda mais complexo. E faço a questão, será que todos os insetos que visitam as flores são eficientes como polinizadores? E na imagem vem uma pequena abelha que entra numa flor, neste caso é de mirtilo, na flor de mirtilo, e como podem ver aqui tem o órgão sexual feminino e intuitivamente ela parece até carregar pólen aqui na pata, intuitivamente diriam que este é um polinizador de mirtilo. E eu concordo. E o que vos parecerá desta frase, desta imagem? Existirão outros insetos que serão capazes, que serão incapazes de chegar ao néctar porque, por exemplo, têm aparelhos bucais curtos e encontram formas de contornar o acesso ao néctar, por exemplo, fazendo pequenas incisões na base da corola para recolher a recompensa floral, o alimento que eles procuram. Dessa forma, por terem este tipo de comportamento, não entram em contacto com os órgãos sexuais e por isso não são polinizadores desta planta e podem, inclusive, remover a recompensa floral para os polinizadores verdadeiros, afetando o seu comportamento. Isto é para vos dar a percepção de que, efetivamente, depois determinados comportamentos podem afetar também comportamentos de outros insetos. E não só o comportamento do polinizador é importante, também no sentido em que influencia a quantidade de pólen e a qualidade desse pólen, da qualidade do pólen que transporta. Imaginem, por exemplo, um polinizador que se mova entre muitas flores de uma mesma planta, promoverá aquilo que nós chamamos de autopolinização, a polinização com gâmetas da própria planta, aquilo que é um exemplo daquilo que o mais próximo será a consanguinidade, que se falava e que leva a um inbreeding, a uma pressão genética às vezes os termos em português é mais difícil, que afeta a qualidade da descendência, certo? No entanto, os polinizadores, assim como a diversidade em geral, enfrentam hoje um conjunto de pressões que, de forma
individual ou concertada estão a conduzir àquilo que é o declínio da diversidade e abundância nunca visto. E os polinizadores enfrentam pressões de várias formas, como são as alterações climáticas, que alteram, por exemplo, as suas zonas ótimas de ocorrência, por isso alteram as suas distribuições, a ocorrência de doenças, a introdução de espécies invasoras, que alteram também interações entre os polinizadores e as comunidades de plantas, alterações do uso de solo, que conduzem à destruição e à fragmentação do habitat, de habitats naturais que são usados pelos polinizadores, o aumento na intensidade da gestão, por exemplo, a passagem de sistemas mais convencionais para sistemas mais intensivos, com o uso cada vez maior de agroquímicos e poluentes, que por sua vez são letais ou subletais para os polinizadores, ou redutores da vegetação, que por sua vez diminuem o fornecimento de alimento para a manutenção dos polinizadores, a própria gestão de polinizadores domesticados, cujos impactos na comunidade de polinizadores selvagens ainda não é clara. E, efetivamente, por exemplo, as alterações da paisagem têm um dos impactos significativos, são um dos fatores, na comunidade e nos serviços que esta comunidade fornece, uma vez que o aumento da fragmentação do habitat, que está relacionada com a diminuição da perda de habitats seminaturais, automaticamente impacta ou torna impacta a qualidade dos recursos, aumenta o isolamento das populações de polinizadores, dificulta a movimentação dos organismos entre os fragmentos, os poucos fragmentos de vegetação que existem na paisagem, e, obviamente, estes impactos são diferentes para diferentes organismos, porque a capacidade de voo de cada um deles é diferente. Por exemplo, abelhas de maiores dimensões podem viajar a distâncias maiores, às vezes até 3 km, as abelhas de mel ainda mais, ao passo que abelhas de pequenas dimensões frequentemente estão restritas a raios muito mais pequenos, ou seja, têm uma área de atuação mais na área dos 150 metros, num raio de 150 metros. Em oposição, existem outros grupos de insetos, como os cirfídeos, que se movimentam de uma forma mais fácil numa paisagem, por exemplo, agrícola, numa paisagem que é alterada pelo ser humano. E as paisagens, mesmo que agriculturadas com elevada diversidade, estão hoje em dia a ser convertidas em paisagens extensivas de monoculturas com a manutenção de polinizadores, onde a manutenção dos polinizadores selvagens é extremamente difícil, porque não encontram alimento nestas paisagens. Naturalmente, o declínio dos polinizadores tem consequências. As consequências mais imediatas são as económicas, na qual se registra a diminuição da capacidade de produção em quantidade e muitas vezes em qualidade. O exemplo que vos trago, que podem ver na produção de morango, as abelhas, como podem ver aqui, são responsáveis por calibres significativamente maiores do que processos na ausência dos polinizadores, neste lado do gráfico. Com a consequência de um ganho no valor comercial. E aqui a qualidade registra-se por um aumento do fruto, que é visível na imagem, mas também na diminuição de deformações, frutos mais vermelhos e firmes, com maiores quantidades de açúcar ou balanços entre acidez e açúcar mais adequados, e que por sua vez estão intimamente relacionados, por exemplo, com a capacidade de prateleira, ou seja, com o tempo de vida do produto até chegar ao consumidor, que é extremamente importante no valor económico desse produto. Da perspectiva das plantas silvestres, da perda de habitat diminui automaticamente, diminui o tamanho das populações. Isso é o impacto imediato, óbvio. E a fragmentação faz com que haja uma maior necessidade de movimentação por parte dos polinizadores para satisfazerem aquilo que são as suas necessidades alimentares ou de procura de abrigo. E a diminuição das populações de plantas leva a uma redução de alimento, ou seja, um menor número de flores,
por sua vez, impacta as populações de polinizadores, que terão de se movimentar mais, entre fragmentos mais isolados, por isso vão necessitar de mais alimento, e por sua vez a diminuição de polinizadores causa a diminuição da produção da polinização e a diminuição das populações de plantas. Está num ciclo, como eu vos tinha dito imediatamente no início, num ciclo negativo que se retroalimenta e mantém até uma perda total ou um empobrecimento de todos os seus elementos. Efetivamente, crescem os trabalhos que mostram estas tendências, que mostram o declínio dos polinizadores. Por exemplo, no Reino Unido, a perda de diversidade de plantas que servem como alimentos aos abelhões, aos chamados abelhões, foi relacionada com a perda de diversidade nesse grupo de insetos. A diversidade de plantas em áreas de pastagens na Europa, tidas como locais extremamente importantes para a manutenção da biodiversidade, estão positivamente relacionadas com a riqueza de abelhas, isto é, quanto maior a diversidade de plantas, maior a riqueza de abelhas. E assim é importante conservar os polinizadores, este serviço que nós temos gratuito na natureza, que é extremamente importante. Nesse sentido, a conservação de áreas naturais e seminaturais é de extrema importância, não só para a conservação de espécies em particular, mas também porque funcionam como reservatórios de diversidade, de biodiversidade funcional, que depois flui ao longo da paisagem. No entanto, muita da nossa paisagem é agrícola e nesse contexto a manutenção de áreas naturais às vezes é mais complexo. Às vezes não, muitas vezes é extremamente complexo. Sim, é importante desenvolver soluções que promovam os polinizadores, as chamadas soluções de restauro ecológico, que permitem o aumento da conectividade, que permitem a ligação entre fragmentos da paisagem propícios aos polinizadores, como são o melhoramento de bordaduras de campos de cultivo ou de pomares, a implementação de faixas verdes, corredores de flores silvestres, etc. Implementação de locais de nidificação, e no slide vê o exemplo de um projeto que tivemos em parceria com investigadores espanhóis e franceses, onde testamos a implementação de infraestruturas verdes, como podem ver aqui, não se vê na imagem, mas existe ali atrás uma zona de nidificação também, para apoiar aquilo que é a comunidade de polinizadores para a produção, neste caso, de girassol. Nesse sentido, desenvolvem-se aquilo que são misturas florais para a criação destas infraestruturas verdes e que incluem espécies atrativas aos polinizadores, idealmente autóctones, mas aqui entramos numa outra discussão, e que permitam a manutenção do alimento ao longo de todo o ano, porque é extremamente importante que os polinizadores tenham alimento ao longo de todo o ano e por isso é importante escolher flores que cubram toda a sua época de atividade. Desde plantas com floração temprana até plantas com floração tardia. Mas podemos também valorizar bordaduras permanentes que já existam na paisagem. Valorizar, conservar e promover o desenvolvimento destas bordaduras, o desenvolvimento de bordaduras com grande diversidade. E aqui vemos um exemplo de plantas perenes, árvores e arbustos comuns em bordaduras, neste caso também no Reino Unido, que são fonte de alimento durante todo o ano, como podem ver aqui, para a comunidade de polinizadores. Em último recurso, principalmente nos agroecossistemas, porque em sistemas naturais ainda se sabe pouco, ou sabe-se desde uma perspectiva evolutiva, um contexto muito diferente, é necessário recorrer ao auxílio de polinizadores domesticados, como vocês podem ver nas imagens, e que podem ser as abelhas do mel, os abelhões, mas também estão cada vez mais a ser explorados outros organismos para servirem como polinizadores domesticados. Ou até mesmo a polinização assistida, ou seja, a polinização manual com recurso a aparelhos pequenos ou maquinaria de maior dimensão. No entanto, estas soluções nem sempre são fáceis de implementar e representam, na realidade, um custo acrescido quando os serviços de polinização estão disponíveis de forma gratuita na natureza, quando os conseguimos conservar e manter de forma sustentável nos agroecossistemas. Como exemplo, dou-vos
a cultura do kiwi, onde tivemos um projeto com produtores de toda a fileira, em que a produção, o kiwi é uma planta que nós chamamos dioica, ou seja, tem plantas femininas e plantas masculinas, depende estritamente da polinização para produzir frutos, e cuja produção nem sempre atinge níveis desejados, e por isso os produtores recorrem à polinização artificial para aumentar a produção. No nosso trabalho tentamos perceber quais são as implicações daquilo que é a arquitetura da paisagem e a necessidade de recorrer a esta polinização artificial e qual é o sucesso desta técnica nos pomares. No entanto, na realidade, aquilo que nós necessitamos é de encontrar um novo equilíbrio na paisagem. A terminologia de paisagens funcionais tem surgido na literatura e, efetivamente, paisagens funcionais que funcionam, passa a redundância, para a biodiversidade e para o ser humano que dela depende também. E o equilíbrio pode ser promovido reconstruindo conectividade, por exemplo, nos agroecossistemas, intercalando diferentes usos do solo fragmentos de áreas naturais que promovam efetivamente uma diversidade e uma conectividade na paisagem. Mas estende-se, ou seja, isto não se fica naquilo que são os agroecossistemas ou as áreas naturais, estendem-se também às cidades, que são elementos, chamemos-lhe definitivos, entre aspas, não é? Porque também são mutáveis, mas são elementos muito presentes e marcados na nossa paisagem, que dificilmente se movem. E com a promoção de soluções que permitam albergar diversidade funcional, é importante promover soluções que permitam albergar a diversidade funcional e aumentar o aumento de áreas verdes que sejam pensadas não só de uma perspectiva estética, mas também desde esta perspectiva funcional é fundamental. Podemos recorrer, por exemplo, à conversão de estruturas antigas ou abandonadas, e trago-vos o exemplo, por exemplo, do que se fez em Nova Iorque com a conversão da linha do comboio elevada num percurso pedestre com múltiplas espécies. Peço desculpa, enganei-me na tecla. Assim como a criação de telhados verdes, etc. Aqui temos que dar largas à nossa imaginação de como promover esta diversidade. E com isto termino, porque já me estendi, e agradeço e terei todo o gosto em fazer perguntas. Responder a perguntas, peço desculpa. Muito bem, Sílvia, muito obrigada. Sílvia, eu já fui apontando aqui algumas questões que enquanto eu não tenho muitas questões a colocar do nosso público, eu tenho aqui já uma questão da Cristina Costa, que perguntava que espécies para Portugal nós deveríamos pôr no jardim para promover os polinizadores. Eu suponho que a Cristina estará a falar numa zona mais urbana. Exato. Qual é a sugestão que tem? Então, dar uma lista de plantas imediata não é fácil. Existem vários pontos que temos que considerar. Primeiro, as plantas atrativas têm que ser plantas que forneçam alimento aos polinizadores. Acho que têm que ser pensadas da perspectiva da região, ou seja, devemos usar plantas que sejam da nossa vegetação nativa, para promover também os insetos da nossa vegetação nativa, e devemos pensar em que zona do país estamos, porque deveriam ser espécies da nossa vegetação que estejam adaptadas às condições onde vivemos. Dito isto, não é uma tarefa fácil, mas, por exemplo, plantas da família das mentas. São plantas que são extremamente ricas em néctar e que são muito utilizadas pelas abelhas. Plantas da família das margaridas. São plantas que permitem a qualquer inseto o acesso ao pólen e ao néctar. Plantas da família da cenoura, aquilo que nós chamamos as apiáceas, que têm flores com plataformas brancas, permitem outro tipo de organismos, como são os cirfídeos, os dípteros, que são do grupo das moscas. E o ideal é que não se escolha uma única espécie, se escolham múltiplas espécies, porque vão agradar a gregos e a troianos, ou seja, porque os polinizadores têm preferências diferentes e por isso devemos ter multitude devemos ter diversidade
para poder ter diversidade também nos insetos. Sílvia, eu, enquanto, mais uma vez, não tenho aqui mais questões, eu tinha aqui algumas dúvidas que eu gostava de partilhar com a Sílvia. Nós já falamos de banco de sementes, por exemplo, quando está em risco alguma espécie, ou pelo menos há uma tentativa de agregar determinadas sementes para poder, se houver algum problema, nomeadamente na questão das alterações climáticas, há toda uma mobilidade de insetos de um lado para o outro, que vai fazer que quando cheguem aqui alguns que não estavam exatamente nesta geografia, ocupam espaços. Podemos falar na questão da vespa asiática, mas de certeza que terá outros. Mas da forma como o banco de sementes era um pouco uma salvaguarda da humanidade, nos insetos temos essa ferramenta? É uma boa pergunta. Eu devo confessar que não venho da vertente da entomologia, ou seja, eu trabalho com os polinizadores numa perspectiva funcional. Daquilo que eu conheço do ciclo de vida dos insetos polinizadores, e que não é muito, tenho que admitir, não existe um banco de sementes. Os insetos, falemos das abelhas, que na realidade é aquilo que é o grupo que eu saberei um pouquinho mais. São organismos com o ciclo de vida anual. E sendo organismos com o ciclo de vida anual, cuja descendência larval, as larvas se desenvolvem no início da primavera cada ano, eu não creio que exista esta salvaguarda como as plantas, ou seja, a preservação daquilo que é a comunidade dos insetos é muito mais dependente daquilo que são a conservação das áreas naturais e da conservação in situ, não é? In loco. E quando há, digamos, novos, no fundo, acabam por ser novos vetores de polinização que chegam a um espaço onde os endémicos ou são mais pequenos ou seja, têm uma adaptação completamente distinta, têm predadores, etc. Como é que é esse cocktail Molotov? É um cocktail Molotov e na realidade eu não conheço nenhum trabalho aqui na Península Ibérica, mas existem trabalhos na América do Sul, se não estou enganada, que falam da introdução de espécies polinizadoras. Eu creio que a Arminda estava-se a referir à vespa asiática, mas na realidade temos, por exemplo, o nosso abelhão, lombos terrestres, o nosso abelhão mais comum que nós temos aqui na região, foi introduzido, é um organismo que também foi domesticado e hoje em dia podem-se comprar colónias de abelhões para colocar nos pomares, mas, por exemplo, a introdução dessas colónias noutras zonas do mundo onde esses organismos não existiam, levaram a que esses organismos se escapassem para a natureza e são atualmente espécies invasoras, espécies introduzidas nessas áreas e que estão a ter impactos dramáticos naquilo que são as comunidades naturais, nativas, de polinizadores silvestres nessas regiões. No caso da vespa asiática, aqui não funciona como polinizador, funcionará como predador, ou seja, predador das nossas comunidades. Aqui impactará diretamente aquilo que é o tamanho populacional as populações dos nossos polinizadores, diminuindo-as. Nas outras comunidades onde o inseto é introduzido e funciona como polinizador, e é um polinizador que é capaz de aumentar grandemente o seu número, automaticamente vai competir por recursos com os polinizadores silvestres que lá existem. Se ele for mais eficiente na exploração dos recursos, ele vai removê-los gradualmente daquilo que são os sistemas naturais, com implicações para aquilo que é a polinização das plantas. E muitos dos trabalhos que se estão a fazer são a esse nível, porque têm impactos a nível ecológico, mas também evolutivo, porque todas as plantas coevoluíram conjuntamente com um conjunto de organismos. Se esse conjunto de organismos é alterado gradualmente, isso acontece na natureza, a natureza é mutável e altera-se, mas quando existe uma quebra muito grande, como a introdução de um organismo completamente diferente que remove todos os seus polinizadores, vai ter impacto brutal também na manutenção das populações de plantas em si, da sua evolução. Claro. A Anabela fazia aqui uma questão que eu acho que a Sílvia referiu, mas poderíamos reforçar essa questão. Existem outros polinizadores que não são só os insetos, nomeadamente os morcegos. A Anabela perguntava se isso era possível e juntava a questão da Eduarda Paz, que falava na importância das camélias para promover também os polinizadores, nomeadamente em épocas fora da primavera, nomeadamente no inverno. Poderíamos falar um pouco destas duas questões?
Claro, claro. Sim, os morcegos são polinizadores extremamente importantes, como é óbvio, não nas nossas regiões. Em regiões onde as plantas coevoluíram para ser polinizadas por morcegos. E estamos a falar de árvores como, de plantas como cactos de grandes dimensões na América Central, em que produzem flores adaptadas para a polinização noturna, ou seja, a polinização por morcegos é feita durante a noite. Então são flores normalmente grandes, robustas, porque os morcegos visitam as flores em pleno voo e têm que se alimentar e colher o néctar de forma em pleno voo e têm que as localizar, ou seja, são flores que produzem fragrâncias muito fortes e são normalmente de cores brancas para serem detectadas naquilo que é a escuridão da noite. Sim, isso é um vetor de polinização muito importante em determinadas regiões do mundo. No que diz respeito à utilização das camélias como plantas fornecedoras de alimento para os polinizadores. Em sistemas urbanos, eu diria, e falando de plantas que estão perfeitamente controladas da perspectiva da jardinagem, ou seja, que não se possam vir a tornar problemáticas, como plantas invasoras que foram introduzidas na nossa região, eu diria que podem ser pensadas. Eu tendo, é uma opinião pessoal, tendo a preferir aquilo que é a nossa vegetação nativa, ponto 1. Mas depende do contexto, eu percebo isso. Aquilo que é alterar, por exemplo, numa paisagem e promover conectividade numa paisagem agrícola, eu acho que tem que ser pensado com aquilo que é autóctone. Porque aquilo que é autóctone é aquilo que é mais robusto ou resistente ou resiliente às alterações no território onde está, onde cresceu toda a vida, digamos. Quando falamos em sistemas citadinos, em sistemas urbanos, o contexto é um bocadinho diferente. Salvaguardando a introdução de plantas que não sejam controladas, eu penso que a utilização de determinadas plantas, chamemos-lhe exóticas ou de jardinagem, pode ser um complemento interessante. Confesso que estava a tentar pensar noutro exemplo para além da camélia, mas efetivamente as camélias, algumas das espécies produzem um grande conjunto de anteras central que pode ser uma fonte importante de alimento, necessitaria de ser explorado, efetivamente. Pois é um sublinhar que a Eduarda Pazes colocou aí e a Sílvia acabou por ir nessa orientação. Eu acho que a Eduarda acabou por ter aqui esta apor. Há muitas espécies que não são invasoras, são exóticas e que também fazem parte da opção. A Carla tem aqui uma questão muito interessante que eu nunca tinha pensado. Muito obrigada, Carla Rego. A pergunta é muito interessante. Quando se faz a mobilização de colmeias, nomeadamente pegando na abelha melífera para fazer esta polinização, qual é o impacto face às abelhas selvagens? É uma pergunta muito boa. Isso é a pergunta. Os cientistas têm tido, os investigadores têm tido muita dificuldade em perceber aquilo que é o impacto da abelha do mel nas comunidades silvestres. Isto é uma realidade. Porquê? Porque nos dias de hoje não conseguimos isolar aquilo que são os efeitos da abelha do mel. Porque a abelha do mel, e por acaso comentávamos isso com a Arminda antes de começarmos a sessão, a abelha do mel é um elemento já ubíquo ao globo, a toda a superfície quase toda a superfície do globo. Nós introduzimos a abelha do mel de forma tão extensiva que isolar esse efeito é difícil. De qualquer das formas, e uma vez mais, assim como a introdução de espécies exóticas, isto não é uma exótica, mas é a introdução num determinado momento, de um elevadíssimo número de indivíduos de uma outra espécie que vai competir por recursos, uma vez mais. Ou seja, num determinado local existirá um conjunto de flores que alimentam a comunidade de polinizadores silvestres que existe nesse local. Se de repente introduzimos o quádruplo, o quíntuplo de indivíduos nesse local para os mesmos recursos, obviamente eles competirão e terão um impacto naquilo que será o elo mais fraco, que podem ser as comunidades silvestres, dificilmente será a abelha do mel, porque ela, com o número, aqui a quantidade faz a força,
tem um impacto brutal, eu diria. É difícil apoiá-lo com trabalhos científicos. Ainda é difícil apoiá-lo com trabalhos científicos. Mas sim, depois depende também da perspectiva que estejamos a ver, não é? Porque depende da gestão que se faça das colmeias, se o produtor coloca de repente um elevadíssimo número de colmeias ou se faz uma gestão continuada e distribuída na paisagem. Eu retomo outra vez os produtores de kiwi porque são um dos com quem tenho mais experiência, que usam colmeias, efetivamente, mas as densidades de colmeias não são densidades, eu diria que a capacidade de campo, a capacidade de suporte daquilo que é o ambiente envolvente é capaz de suportar as 4 colmeias que eles põem por unidade diária recomendada. Claro, Mas claro, claro. isto é difícil de responder. Muito boa questão, Carla Rego, muito obrigada. A Teresa Silva pergunta se há alguma orientação para uma estrutura que promova, digamos, uma casa de insetos. A questão da água é muito importante, não? Peço desculpa, a casa... Portanto, um sítio onde promova a produção de insetos, além das sebes vivas, eu acho que também poderíamos voltar a essa questão, sim, mas sim. A existência de água em determinadas colunas é muito importante, não é? Sim, a existência de água, a existência... Nós quando fazemos, por exemplo, avaliações de um determinado local, a capacidade de um determinado local para ter determinadas espécies de insetos, aquilo que nós chamamos os recursos alimentares e os recursos de nidificação. E água, automaticamente, também é importante. Por exemplo, os recursos de nidificação são extremamente importantes. A necessidade de termos na área também uma determinada percentagem de solo exposto para as abelhas que fazem ninhos diretamente no solo, um conjunto de cavidades, um conjunto de rochas, um conjunto de zonas de troncos, ou seja, uma vez mais, reentrâncias, onde as abelhas possam fazer os seus ninhos, colocar os ovos e permitirem o desenvolvimento larval de novas gerações é extremamente importante. Ter só flores, ou seja, ter só alimento não chega. E perguntava à Teresa, e com que orientação? Sim, eu nesse aspecto não sei responder essa pergunta, ou seja, normalmente usam-se estruturas com canas, troncos com vários buraquinhos. Eu sei que é necessário ter uma determinada orientação, porque as abelhas têm que ser capazes depois de localizar as suas entradas e usam pontos de referência para o fazerem, mas de certeza que existem alguns, como é que eu lhe chamar, flyers ou instruções gerais, fundamentalmente vinda de países onde esta implementação desse tipo de estruturas é mais comum, como o Reino Unido, onde eu imagino que seja já relativamente comum fazer a implementação dessas estruturas e muitas vezes as pessoas no seu próprio quintal organizam e põem zonas de nidificação para as abelhas. Silvia, aqui agora uma questão que eu continuo a achar bastante polémica, mas eu compreendo muitas vezes a ciência, nem sempre estou de acordo, mas qual é o ponto? Nós já falamos muitas vezes de organismos geneticamente modificados e sabemos muito pouco de animais geneticamente modificados. Há alterações que se fazem, nomeadamente alguns insetos, para diminuir a propagação de determinadas doenças. Ou seja, esta capacidade de alterar os animais está em cima da mesa, nomeadamente nos insetos. Sim, é algo que é incontornável, ou seja, no que diz respeito aos polinizadores, eu devo confessar que não sei quais são as manipulações principais que se estão a fazer. No caso da abelha do mel, eu sei que há melhoramento das linhas para as colónias, ou seja, para ajustar a determinadas condições. No caso de outros organismos de polinizadores, eu acho que estamos a dar os primeiros passos para os ter domesticados. Por isso, eu não sei se a nível dos polinizadores se pode falar já em alterações genéticas. Acho que neste momento estamos a trabalhar naquilo que são, usar abelhas, aquilo que nós
porque normalmente os polinizadores domesticados são sociais, ou seja, formam colónias e é uma mais-valia porque com uma única rainha depois conseguem ter uma grande comunidade de polinizadores. Mas hoje em dia estão-se a explorar outros tipos de insetos, como as abelhas solitárias. Não vale a pena dizer os nomes, eu não sei os nomes vulgares, muitas vezes eles não têm sequer nomes vulgares em português. Claro. E mesmo organismos do grupo dos cifídeos, ou seja, do grande grupo das moscas, também se estão a dar passos na domesticação, ou seja, para poder vender colónias que depois se possam instalar em zonas onde a polinização é necessária. Do ponto de vista da manipulação genética, confesso que não sei responder. Não há problema, mas suponho que isto está sempre em cima da mesa, esta capacidade que o homem tem, ou às vezes a necessidade de interagir e de domar e de controlar. Sim. A natureza está ao nosso serviço. Quando sim, é que estamos a depender? Nós fazemos mas parte isso, dela. A escravatura acabou, quer dizer, mas isso acontece. São nossos escravos. Mas isso acontece nisto mesmo da procura de mais polinizadores, quando aquilo que nós temos que fazer é promover aquilo que já existe à volta dos nossos pomares, dos nossos campos de cultivo, certo? Exatamente. E nesse sentido, a Andreia Cardoso perguntava onde é que poderíamos encontrar informação sobre os recursos florísticos e os locais de nidificação para os nossos polinizadores. Existe, se calhar, se não tiver agora, a Sílvia poderia depois partilhar alguma informação com a equipa? Claro que sim. Muita da informação existe não para o nosso território, mas os grandes grupos de plantas são facilmente reconhecíveis e são transversais, ou seja, existem países na Europa que estão bastante mais avançados e que têm já recomendações e diretrizes mais claras, muitas vezes para os agricultores, mas que podem ser transversais a jardins das nossas próprias casas. Sim, posso partilhar. Obrigada. Sílvia, eu suponho que também teve acesso a esse estudo que foi feito já aqui há algum tempo, quando houve uma promoção, nomeadamente em Paris e também em Londres, uma promoção de polinizadores em centros urbanos e depois havia uma análise da quantidade de químicos que existiam no campo versus a cidade. Os resultados não foram surpreendentes, não a surpreenderam? Eu achei surpreendente. Sim, isso é outra linha que é extremamente importante, que é aquilo que é o ciclo dos produtos e dos compostos que nós estamos a aplicar e que estamos expostos em todo o nosso dia-a-dia, fundamentalmente, uma vez mais, nos sistemas agrícolas, é onde existe uma fortíssima exposição, mas também nas cidades, como é óbvio, os poluentes que existem nas cidades, é uma evidência de que existe uma transferência para os organismos e essa transferência dá-se por várias formas, pode ser inclusive através das plantas que eles consomem e é extremamente preocupante. Existem também vários projetos atualmente a correr que efetivamente tentam perceber, por exemplo, níveis de toxicidade máximos para os organismos silvestres, incluindo polinizadores, para perceber quais poderão ser os limites máximos que podemos, que teremos capacidade de suportar, não é? E que as comunidades naturais terão capacidade de suportar também. Sim, e a quantidade de químicos que existia no campo, digamos, eram superiores ao que existia na cidade, o que, à partida, é surpreendente. Depende da perspectiva, porque na realidade os nossos agroecossistemas hoje em dia têm um input, uma utilização extremamente elevada de compostos de fitofármacos e de todo o tipo de fitofármacos, pesticidas, herbicidas, e isso tem um impacto não só quando aplicamos um herbicida, não tem impacto, ou um inseticida no pomar, não tem impacto só na planta que estamos a aplicar e no organismo-alvo desse inseticida, mas depois pode ser acumulado naquilo que é a vegetação silvestre que existe nas bordaduras, etc., e há de entrar numa cadeia. Por isso, de certa forma, pode não ser tão surpreendente. E
a questão da síndrome da síncope das colmeias súbita, já se sabe mais como é que estão esses estudos? Em que ponto é que nós estamos da ciência e do conhecimento sobre esse facto? Bem, daquilo que eu sei é que, na realidade, é um processo que é complexo e eu acho que ainda não se consegue explicar totalmente. Aquilo que se pensa é que é resultado de pressões múltiplas, de múltiplas pressões que a colmeia sofre. Todas as pressões que eu vos falei que afetam também os polinizadores silvestres, também estão a atuar naquilo que são os polinizadores domesticados. Todas as pressões de doenças, todas as aplicações de fitofármacos, as alterações climáticas que fazem com que os ciclos de vida das próprias, dos organismos sejam interrompidos ou sejam alterados. E não é um fator, é a combinação de todos os fatores que pode levar a um colapso. A Alexandra estava a pedir, se fosse possível também, partilhar informação sobre a bioacumulação de toxicidade, porque depois são vários. Eu acho que este tema realmente é muito interessante. Sim. Poderíamos voltar a falar desta alteração da paisagem, o que leva, por exemplo, nós sempre vimos em muitas zonas agrícolas, principalmente no norte do país, existiam todas aquelas leiras com estruturas de pedras que ajudavam, desde as eras a não sei quantas espécies que ajudavam e mas com bastantes odores, realmente quando falávamos das mentas e de imensas ervas aromáticas, chamam imensos insetos. Ora, quando nós estamos a alterar esta estrutura para que, eu compreendo, para que possa entrar uma máquina para mecanizar todo um processo de colheita e de cultura, nós vamos olhando para, digamos, para estas sebes vivas desta estrutura, quer seja fisicamente pedras ou muros, como eu estava a falar, como estruturas com árvores ou com outros arbustos, para maximizar o espaço de produção. Estamos a fazer uma má aposta, certo? Quando estamos a deixar isto de fora, a dizer que não é produtivo. É um prato, é uma balança com dois pratos, não é? É um equilíbrio que tem que ser atingido. Como é óbvio, a demanda de alimento é grande, e é necessário produzir. Mas, ao mesmo tempo, para produzir, necessitamos do outro prato da balança. Aqui o importante é encontrar compromissos. Se eu destruo esta ladeira deste lado, vou ter que investir, se calhar, numa ladeira imediatamente ao lado, aparentemente perdendo uma determinada parte de produção, mas ganhando pelo serviço que essa ladeira vai incrementar. E eu gostava de salientar que, na realidade, a realidade do nosso território, dos nossos agroecossistemas, de pomares e campos pequenos, num mosaico muito diversificado, em que eu cultivo uma coisa, o meu vizinho cultiva outra, eu tenho uma gestão de uma cultura que é mais permanente, o meu vizinho tem uma cultura mais anual, cada uma tem o seu impacto diferente, mas este mosaico de diferentes culturas intercalados por um terreno abandonado, que já é mais asilvestrado, é uma realidade que ainda nos permite a nós estar no momento em que a gestão dos recursos silvestres ainda é possível. Em países onde a paisagem está muito mais homogeneizada, em que temos grandes extensões de monoculturas, como mostrei na imagem, por exemplo, dos pomares aquilo eram pomares de amendoeira na Califórnia, efetivamente. Aí é muito mais difícil recuperar, porque perdemos o banco de sementes, digamos. Perdemos aquilo que são os fragmentos naturais e seminaturais, que são reservatórios destes serviços. Por isso eu diria que estamos num bom momento para começar a falar desta temática e começar a pensar como é que nós podemos produzir, e às vezes o caminho também não é produzir muito. Somos um país pequeno, é produzir com qualidade. E como eu mostrei no caso do morango, e é transversal para muitas culturas,
às vezes a diferença num bom polinizador está na qualidade do fruto polinizado por esse inseto, que é muito diferente na qualidade pós-colheita, no sabor, na opinião do consumidor, etc. Ou seja, na qualidade do produto. Silvia, não era possível haver, por exemplo, aos IFAPs desta vida, a quem gera, e às empresas e vários... há imensas pessoas que estão ligadas a produzir projetos e muitas vezes só produzem projetos quando se vai a terreno, vê-se que aqueles projetos serão muito bonitos no papel, mas no terreno a realidade é completamente distinta. E já que estávamos a falar do kiwi, é modas, como em tudo, a agricultura sempre funcionou assim, é uma moda. Porquê que muitos dos projetos não têm espaço para mostrarem e para promoverem a polinização natural? Isto não deveria de estar, digamos, no IFAP desta vida a dizer se tem uma tentativa de produzir X toneladas de kiwis, tem de ter uma capacidade de autopolinização ou de espaços para polinização de Y, X e Z. Isto não poderia ser quantificado? Sim. Eu penso que neste momento isso ainda não existe, porque os serviços dos ecossistemas começam agora a entrar naquilo que é a sua valorização, e conferir um valor monetário por vezes é difícil e é necessário ajustar a realidades de terreno também muito diferentes. Mas sim, eu acho que é importante começar a introduzir essa temática e começam a surgir as primeiras empresas, começam a tentar a valorizar. É óbvio que isto pode ser uma faca de dois gumes, não é? Porque depois teremos produtores e companhias com elevada capacidade monetária que depois podem, mas sem dúvida, deveria ser valorizado, e um produtor que por si só tenha determinadas práticas, aquilo que nós chamamos pollinator friendly, práticas amigas dos polinizadores, seja valorizado por isso, de várias formas diferentes, e o contexto onde ele está também está a valorizar todos os seus vizinhos num determinado raio, ou seja... Sim. Exato. Essa questão do exemplo, não sei se a Sílvia se lembra de ouvir expressões como estas: o meu vizinho é uma pessoa que abandona o campo porque deixa ali muitas ervas no chão e deixa muitas coisas. Quer dizer, é mal visto na comunidade alguém que não trata do seu terreno. Sim, isso é verdade. E é verdade ainda hoje em dia. Mas não é necessariamente mau. Não é necessariamente mau. E da perspectiva dos polinizadores silvestres, a manutenção da vegetação natural em determinadas parcelas pode ser extremamente importante para a manutenção das populações. Ou seja, a realidade do valor ecológico, que ainda não tem um valor económico, mas o valor ecológico é extremamente importante, sim. Exato. Eu peço-vos, por favor, podem fazer questões diretamente. Eu estou a ler e estou a passá-las à doutora Sílvia, mas, por favor, quem quiser pode assinar que eu vou pedir à organização para vos abrir, digamos, a via para poderem fazer essas questões. Por favor, sintam-se mesmo disponíveis e questionem a doutora Sílvia. Entretanto, eu continuo a pensar na estrutura que nós vamos criando no campo para a produção agrícola, mas também a promoção, como já falou, deste mosaico onde promove as zonas mais silvestres. Não seria algo que nós deveríamos, digamos, também classificar como mosaico, nomeadamente nas ZIFs, nas zonas de intervenção florestal, dar muito mais valor a estas zonas mais silvestres, em vez de pensar que temos que dominar e tudo tem que ficar muito organizado, com todas as árvores alinhadas, com os passos X, Y e Z? Sim, sem dúvida. A própria organização, às vezes estão... nós intuitivamente já fazíamos isso antes, os nossos avós. Eu recordo-me da minha avó deixar recantos porque dizia, não compensa, isto mais vale ficar assim. E aquele não compensa era um não compensa intuitivo da experiência dela, de que era importante manter aqueles pequenos recantos pelo pomar fora, não é?
E o mesmo se aplica às zonas florestais. Aí o contexto do nosso país é complexo, porque nós temos uma grande extensão de áreas florestais geridas, em que é, como diz, tudo alinhado e não há espaço para muito mais. Na realidade, aplica-se, se o subcoberto não nasce de forma espontânea, na realidade estamos a falar de monoculturas. Ou seja, a diversidade nesses locais teria que ser avaliada, como é óbvio. Eu não sei se existem muitos estudos a nível dos polinizadores, eu diria, não lhe sei dizer também, porque normalmente trabalhamos mais com comunidades agrícolas, mas que tem um impacto brutal naquilo que é o mosaico da nossa paisagem, sem dúvida. Exato. Os nossos pinhais tendem a ser mais asilvestrados, ou seja, tendem a ter uma vegetação e uma comunidade subarbórea mais diversificada, dependerá, obviamente, da intensidade do sistema. Está uma vez mais, a intensidade do sistema também diz muito, porque nós temos sistemas agrícolas tradicionais em que há a manutenção da biodiversidade funcional, porque permitem o crescimento de plantas espontâneas e, por sua vez, essas são abrigo de muitos outros animais, não é? O nosso olival tradicional é um habitat extremamente rico e extremamente importante na paisagem. Como é óbvio, um pinhal aberto é diferente de um pinhal para produção de madeira, extremamente organizado, sem espaço para crescimento de mais nada, o mesmo de um eucaliptal, etc. Claro, a Teresa Silva está-nos a colocar aqui a questão da permacultura com a camada 5. Ou seja, não sei se a Sílvia tem uma ligação muito grande à permacultura, mas é mais que uma filosofia. Tudo aquilo é pensado de forma bastante equilibrada. É um bom sistema de cultura, não acha? Sim, confesso que não conheço muito o sistema, já tive contacto com algumas pessoas que faziam permacultura. É um sistema interessante, é um sistema que em zonas urbanas pode ser extremamente valioso, sim, 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 sim. É mesmo muito interessante. Se nós olharmos agora pelos vários sítios que têm estudado e nas equipas de trabalho que vocês têm, consegue-nos partilhar aqui um bom exemplo que poderia ser aplicado, sei lá, pode ser em Portugal ou noutra, beber esta informação noutro sítio qualquer? Um exemplo de promoção de polinizadores? Sim, ou seja, todo o ecossistema está tão bem interligado que é tudo um win-win. Ganha o produtor, ganha o espaço, ganha o polinizador. Sim, mesmo. Vou-lhe falar de um trabalho que estamos agora a fazer as análises dos resultados. E é o trabalho que eu apresentei no slide da implementação das infraestruturas verdes associadas a campos de girassol. E o trabalho é um trabalho interessante, muito interessante, em que efetivamente o objetivo era utilizar um conjunto de misturas florais, implementar numa área fixa, anexa aos campos de girassol, e o trabalho foi replicado em 2 regiões em Espanha. Na região de Burgos, onde estamos a falar de uma região extremamente com uma agricultura extensiva, no sentido em que toda a maioria da área é produção de girassol ou produção de cereais, com pouquíssima vegetação silvestre, que se reduz a bordaduras ou pequeníssimas franjas. E em oposição havia outra equipa a trabalhar na região de Cuenca, que é uma região muito mais, primeiro muito mais acidentada, e automaticamente, ao ser mais acidentada, os produtores não conseguem cultivar o girassol em qualquer sítio. E faz com que existam pequenas ilhas de fragmentos naturais, onde não se consegue cultivar, não é? Associada a isso existe uma linha de transumância, uma linha de transumância que vem do sul de Espanha para o norte e que faz ali um corredor de conectividade muito interessante. Ou seja, é um percurso onde normalmente passam animais,
mas após a sua passagem há ali uma manutenção daquilo que é a vegetação, uma vegetação de prados bastante rica. E os resultados, implementamos essas infraestruturas verdes nos 2 locais e os resultados foram muito, muito interessantes. Ao passo que na zona de Cuenca nós conseguimos que as infraestruturas verdes fossem um benefício para a produção de girassol, aumentando a quantidade de sementes produzidas por unidade diária, por hectare. Na zona de Burgos, ao final de 2 anos, não conseguíamos ver efeito nenhum da implementação dessas infraestruturas. E o resultado foi curioso, porquê? Porque num lugar, em Cuenca, existiam reservatórios de biodiversidade que, por sua vez, por existir conectividade, migraram para as infraestruturas verdes e foram capazes de apoiar aquilo que é a produção de girassol. No caso de Burgos, a paisagem era tão depauperada, tão pobre, que das duas uma, ou necessitaremos de muito mais tempo até que essas infraestruturas verdes venham a ter um impacto, porque não existem reservatórios que venham colonizar e dar apoio àquilo que é a produção agrícola naquele contexto. Uau! E é um trabalho surpreendente que mostrou que mesmo a própria implementação das infraestruturas depende muito do contexto onde vai ser implementada, e o seu sucesso depende do que existe à volta. Nós queremos promover algo, mas esse algo tem que existir lá, nem que seja em pequena quantidade, porque senão não conseguimos reconstruir. Claro, isso é muito interessante. A Sofia colocava aqui em cima da mesa a questão dos prados biodiversos. Eles promovem, suponho eu, como é evidente, os polinizadores, nomeadamente silvestres. Muito importante a questão dos prados. Não só para fazer a retenção de água, de solo, mas também para os polinizadores. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, mesmo. E esta promoção de prados biodiversos, nós poderíamos aumentar mesmo o agricultor, digamos, no seu espaço, poderia todos os anos promover prado, certo? Isso é fácil. Sim, sim, pode. Inclusive terrenos que estejam em pousio podem ser utilizados de uma perspectiva mais funcional. É importante aqui pensar naquilo que o prado vai fornecer. Se estamos a tentar promover aquilo que são polinizadores silvestres, o prado anual, se falamos de um prado anual, estamos a falar de recursos alimentares que vão durar 1 ano. Mas se eu lavrar o prado, aquele prado não poderá ser uma fonte, por exemplo, de recursos de nidificação. Por exemplo, ou seja, a manutenção das populações de polinizadores naquele local dependerá sempre de outras infraestruturas à volta. É só importante perceber isto, porque às vezes é importante, os prados anuais são extremamente importantes, sim, são, mas também é importante pensar em estruturas um bocadinho mais permanentes. A paisagem não pode ser inteiramente lavrada, mesmo que dê muitas flores. Se for toda lavrada, os insetos não têm locais de nidificação, nem de reprodução. Exato. Só essa salvaguarda. Sim, é mesmo muito interessante. E com as alterações climáticas, muitas às vezes destas regras não têm de ser adaptadas, porque estamos agora a ter períodos de chuva muito intensa num determinado período de tempo, não é? Sim. O sol não consegue absorver essa água, nem há estruturas, e então se nós desenraizarmos, digamos, um solo que não tenha raízes, não retém água. Sim, sem dúvida. As alterações climáticas são extremamente, devemos estar preocupados com elas, porque afetam às vezes de formas que ainda são difíceis de perceber. E no que respeita aos insetos, não só essas alterações bruscas das condições climáticas podem ter impactos na sobrevivência dos organismos, como eventos extremos de temperaturas elevadíssimas, chuvas torrenciais, mas também o facto de, por exemplo, cada vez se registarem temperaturas amenas em períodos mais tempranos. Isso automaticamente afeta aquilo que é a dinâmica populacional dos insetos, eles vão emergir mais cedo, e a preocupação de alguns cientistas tem sido estudar aquilo que nós chamamos os
mismatches entre os polinizadores e as plantas de que eles se alimentam, porque muitas vezes as alterações naquilo que é a emergência dos insetos podem não estar sincronizadas com aquilo que são os períodos de floração das plantas que eles utilizam. E então eles podem não ter recursos alimentares para suprimir as necessidades e manter as suas populações. Pois, muito interessante. A Teresa Silva perguntava se o adubo verde pode ser considerado um prado biodiverso. Ai, não sei. Também não sei. Terei que pesquisar. Falar de estilha, ou seja, o resultado de toda a ação no campo, se isso é considerado adubo verde e isso promove prado. Se não for isso, Teresa, por favor, diga-nos. Eu terei todo o gosto de responder depois. Exato. Ou então pode, por favor, perguntar diretamente. Quer? Se quiser, eu agradeço imenso, que é para me ajudar, só para eu ter a certeza que eu percebi tudo aquilo que me estava a perguntar. Suponho que pode ser isso, não é? Todo o aproveitar da exploração agrícola que é colocada novamente, tipo um mulching colocado novamente no solo, isto também promove um adubo verde, digamos. Suponho que promove todos os insetos. Sim. O ciclo, todo o ciclo de carbono, sim. Claro. Eu suponho que é isso. Se não for Teresa Silva, por favor, diga-nos. Eu digo a uma mistura com várias plantas, pois. Exato. Então estamos a ler bem o que a Teresa está a dizer. Eu acho que sempre que nós falamos em não simplificar a paisagem, se nós tivermos esta ideia que nós comemos paisagem, nós poderíamos olhar à nossa volta e pensar o que é que nós estamos a fazer, o que nós temos à nossa volta é realmente um conceito de nós não comemos só batatas, não comemos só uma coisa. Por isso, esta paisagem tornando-a mais complexa, saíamos todos a ganhar, nomeadamente os polinizadores. Sim. Isso é um paralelismo que eu nunca tinha feito e é extremamente visual, no sentido de, sem dúvida, se para a nossa alimentação temos a nossa pirâmide e a diversidade de alimentos que temos que consumir, pois sim, a paisagem deveria reverter isso. Deveria, sim. Exato. E mesmo as cadeias de energia, digamos, se determinados animais, e mesmo para a própria produção agrícola, se nós diminuímos a quantidade de alimento para determinados insetos, significa que eles vão acabar por atacar a cultura. E isso é completamente contraproducente daquilo que se quer, já que estamos a olhar só para uma perspectiva de agrícola, de produção de alimento. Não diminuir estas cadeias de energia alimentar. Sim. Pois, sim. Porque as plantas, elas, no fundo, uma vez uma colega explicou-me, eu sou jornalista, não tenho uma base de ciência, explicou uma coisa muito interessante, dizendo que a planta dava informação quando tinha um determinado tipo, ou estava um fungo, seja lá o que for, ela dava essa informação e o inseto multiplicava-se ou não de acordo com essa informação da planta. Sim, bem, eu sei de alguns casos de estudo sobre, por exemplo, ataques por herbivoria, de insetos herbívoros, etc. E, efetivamente, existe um aumento daquilo que são os compostos secundários, ou seja, as plantas têm a capacidade de reagir a essa herbivoria, aumentando a produção de compostos secundários que podem servir de sinalização se forem voláteis para outras plantas, sim. Sim, isto da comunicação das plantas é um assunto muito interessante, complexo. Não é? É complexo, mas é muito interessante. Elas dizem aos insetos o que é que está a acontecer, no fundo, há ali toda uma comunicação. Sim. Comunicação para os efeitos, não é? Sim, sem dúvida. O mesmo acontece com os polinizadores. Os polinizadores têm preferências por determinadas plantas, não porque têm preferências por diferentes plantas, porque as plantas, eu até costumo fazer este paralelismo nas aulas, que é quando um polinizador chega a um prado lindíssimo, cheio de plantas, é como quando nós vamos ao mercado, não é?
nós vamos ao mercado e ficamos na dúvida quem é que nós vamos comprar o repolho, não é? Exato. O polinizador é a mesma coisa, chega a um prado e tem que decidir quem é que eu preciso de alimento, eu preciso de néctar, quem é que eu vou escolher? E vai escolher de acordo com preferências, porque se for uma abelha tem uma preferência por determinadas cores, se for um díptero terá por outras. Se for uma abelha com um aparelho bucal comprido, consegue visitar flores tubulares. Se não for, tem que ser flores mais expostas, com os recursos mais expostos. E as próprias plantas produzem toda a espécie de atrativos. Toda a espécie de atrativos, desde os olfatórios, como já falamos aqui de compostos secundários, voláteis que são atrativos para grupos diferentes, porque uma vez mais atrair uma borboleta não é o mesmo que atrair uma abelha, ou falemos, ou um morcego, já falando aqui também. Às vezes usam cores e usam riscas para apontar para o local onde está o recurso floral. Algumas usam ferormonas, ou seja, existem orquídeas na nossa vegetação que produzem compostos que se assemelham a ferormonas femininas de determinadas abelhas para atrair os machos. As plantas têm todas uns subterfúgios para convencer os polinizadores a visitá-las. Comunicam com eles. É mesmo fascinante. Sílvia, e o tempo passou completamente a correr, mas eu não me despeço sem vos lançar aqui alguns desafios em nome de Serralves. Primeiro, claro que eu quero agradecer bastante à Sílvia, muito obrigada, ficamos a saber imenso sobre este tema e tão importante, fundamental. Agradecemos mais uma vez digamos, a Sonaico, enquanto mecenas do Parque da Fundação de Serralves, muito obrigada. E gostávamos de vos dar aqui uma outra sugestão, um desafio para que amanhã, às 18 horas, vamos ter a Palavra de Artista, as conversas com Serralves, agora na versão da Palavra de Artista, com a Nalini Malini. Por favor, estejam aqui amanhã, às 18 horas, para assistir a esta conversa. Mas também temos aqui, na próxima segunda-feira, um desafio, porque estamos aqui na Convenção, estamos a festejar os 50 anos da Convenção de Ramsar, e no âmbito de Conversas com Ciência, nós vamos ter às 18 horas, com 3 oradores excelentes, o José Teixeira, que é o investigador do CIMAR, a Sandra Sarmento, que é diretora regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte, e temos a moderação da Sandra Ramos, que é uma investigadora do CIMAR. Por favor, estejam atentos, e na próxima semana vamos ter mais uma conversa de ambiente, e a conversa será sobre o tema do solo e a biodiversidade com o Paulo Sousa. Tenho a certeza que vai ser desafiante e conto convosco. Eu agradeço a todos terem estado aqui, todas as questões que colocaram e as coisas que nós aprendemos. Foram perguntas mesmo muito interessantes. Muito obrigada, Sílvia. Muito obrigada a todos. Obrigada, Arminda. Obrigada. Boa noite. Boa noite.